As 5 grandes lições de Morgan Housel que podem mudar a sua relação com o dinheiro. Uma das forças mais poderosas da sociedade moderna. Ele influencia decisões, relacionamentos, sonhos, medos e até a forma como enxergamos o mundo. Mas existe algo curioso. A maioria das pessoas passa anos estudando matemática, negócios ou investimentos, mas quase ninguém aprende a lidar psicologicamente com o dinheiro. E talvez esse seja o maior erro. Porque ganhar dinheiro não depende apenas de inteligência, depende de comportamento. Foi exatamente essa conclusão que Morgan Housel apresentou no livro A Psicologia do Dinheiro, um dos livros de finanças mais influentes dos últimos anos. Ao contrário da maioria dos livros financeiros, Morgan Housel não fala apenas sobre investimentos ou números. Ele fala sobre pessoas, sobre emoções, sobre medo, ganância, paciência e sobre como nossas decisões financeiras raramente são totalmente racionais. Neste vídeo, vamos explorar 5 das maiores lições do livro, A Psicologia do Dinheiro. Lições que podem mudar completamente a forma como você vê riqueza, sucesso e liberdade financeira. Durante muito tempo, o mundo acreditou que riqueza era apenas uma questão de conhecimento técnico. Quanto mais inteligente alguém fosse, melhores seriam os seus resultados financeiros. Mas a realidade não funciona assim. Existem pessoas extremamente inteligentes que perdem fortunas, e pessoas aparentemente simples que constroem riqueza gigantesca ao longo do tempo. Por quê? Porque dinheiro é mais comportamento do que conhecimento. Morgan Housel explica que sucesso financeiro não depende apenas do que você sabe. Depende da forma como você reage ao medo, à pressão, à inveja e à incerteza. E talvez a maior diferença entre ricos e pobres não esteja no salário, mas na mentalidade. Primeira lição: pague o preço. Uma das ideias mais importantes do livro é esta: tudo tem um preço, inclusive o sucesso financeiro. Mas a maioria das pessoas não quer pagar esse preço, quer apenas a recompensa. Morgan Housel explica que muitos confundem preço com multa. Uma multa é algo inesperado e injusto. Um preço é algo necessário para alcançar um resultado. Nos investimentos, por exemplo, a volatilidade do mercado é o preço. As crises financeiras são o preço. As quedas são o preço. Mas muitas pessoas tratam essas dificuldades como se fossem erros do sistema e acabam desistindo cedo demais. Imagine alguém que quer construir riqueza investindo por décadas. Essa pessoa inevitavelmente verá crises econômicas, quedas na bolsa, perdas temporárias, incerteza. Isso não significa que a estratégia falhou. Significa apenas que o preço está sendo cobrado. Morgan Housel afirma que pessoas bem-sucedidas financeiramente entendem algo poderoso. O desconforto faz parte do processo. O problema é que o mundo moderno vende a ideia de resultados sem dor. Dinheiro rápido, lucro instantâneo, enriquecimento fácil. Mas riqueza sustentável raramente nasce da pressa. Ela nasce da capacidade de suportar o processo por muito tempo. Segunda lição: nunca é o suficiente. Existe um perigo silencioso que destrói mais pessoas do que a pobreza. A sensação de que nunca é suficiente. Morgan Housel conta histórias de pessoas extremamente ricas que perderam tudo, porque não conseguiam parar. Sempre queriam mais. Mais dinheiro, mais poder, mais status. E essa busca infinita acaba criando destruição. O problema não é querer crescer. O problema é quando o desejo deixa de ter limite. A sociedade moderna alimenta constantemente a comparação. As redes sociais fazem parecer que sempre existe alguém mais rico, mais bem-sucedido e mais avançado. E isso cria uma armadilha psicológica perigosa, porque quando a felicidade depende de comparação, nunca haverá satisfação verdadeira. Morgan Housel explica que uma das habilidades mais importantes da vida financeira é saber dizer: já é suficiente. Isso não significa falta de ambição, significa controle. Porque pessoas que nunca se sentem satisfeitas acabam tomando riscos absurdos. Muitas fortunas foram destruídas não por necessidade, mas por ganância.
E talvez uma das maiores formas de riqueza seja justamente esta: a capacidade de sentir que já se tem o suficiente. Terceira lição: a loucura está nos olhos de quem vê. Uma das ideias mais fascinantes do livro é que as pessoas tomam decisões financeiras baseadas nas experiências que viveram, e não apenas nos factos. Aquilo que parece loucura para uma pessoa pode parecer completamente irracional para outra. Imagine alguém que cresceu durante uma crise econômica. Essa pessoa provavelmente será mais cautelosa com o dinheiro. Agora, imagine alguém que viveu anos de crescimento econômico. Talvez essa pessoa seja mais otimista e assuma mais riscos. Ambas estão reagindo às experiências que viveram. Morgan Housel mostra que grande parte dos conflitos financeiros acontece porque esquecemos isso. Achamos que nossa visão é universal. Mas cada pessoa construiu sua relação com o dinheiro a partir da própria história. Isso muda completamente a forma como entendemos investimentos, consumo e comportamento financeiro. Muitas vezes, julgamos as decisões dos outros sem perceber que eles estão vendo o mundo através de experiências diferentes das nossas. E isso ensina algo poderoso: humildade. No mundo financeiro, ninguém enxerga a realidade completa. Todos enxergam apenas uma pequena parte dela. Quarta lição: esconde, esconde. Existe uma característica curiosa sobre riqueza. Na maioria das vezes, ela é invisível. Morgan Housel explica que muitas pessoas confundem riqueza com aparência de riqueza. Carros caros, relógios, roupas de luxo, casas impressionantes. Mas muitas vezes, isso não representa riqueza verdadeira. Representa apenas dinheiro sendo gasto. Riqueza real é aquilo que você não vê. É o dinheiro investido. É a reserva financeira. São os ativos acumulados silenciosamente ao longo do tempo. O problema é que a sociedade recompensa a exibição. As pessoas mostram aquilo que compraram, mas não mostram aquilo que pouparam. E isso cria uma ilusão coletiva. Parece que todos estão prosperando, quando na verdade muitos estão apenas consumindo. Morgan Housel afirma que riqueza verdadeira é liberdade. A capacidade de controlar o próprio tempo, a capacidade de dizer não, a capacidade de viver sem desespero financeiro. E quase sempre, essa riqueza silenciosa parece menos impressionante externamente, porque o objetivo não é impressionar pessoas, é construir segurança. Quinta lição: a sedução do pessimismo. O pessimismo vende. Notícias negativas chamam mais atenção. Crises geram mais cliques. O medo captura o cérebro humano com facilidade. Morgan Housel explica que o pessimismo parece mais inteligente. Quando alguém prevê desastre, soa profundo e sofisticado. Já o otimismo costuma parecer ingenuidade. Mas existe um detalhe importante. Ao longo da história, o mundo passou por guerras, crises, pandemias e colapsos, e ainda assim continuou avançando. Isso não significa ignorar problemas. Significa reconhecer que progresso normalmente acontece de forma lenta e silenciosa, enquanto o caos chama a atenção imediata. O problema é que muitas pessoas tomam decisões financeiras baseadas em medo constante. Nunca investem, nunca começam negócios, nunca assumem oportunidades, porque acreditam que o pior sempre vai acontecer. E isso cria paralisia. Morgan Housel não defende otimismo cego. Ele defende realismo paciente. Entender que dificuldades existirão, mas que crescimento de longo prazo ainda é possível. Talvez uma das maiores vantagens financeiras seja justamente esta: conseguir manter a calma enquanto o mundo entra em pânico. Com isso, podemos concluir que A Psicologia do Dinheiro não é apenas um livro sobre finanças. É um livro sobre comportamento humano. Morgan Housel mostra que dinheiro não é apenas matemática. É emoção, é paciência, é ego, é medo. E talvez a maior lição de todas seja esta: construir riqueza não depende apenas de quanto você ganha. Depende da forma como você pensa. Pague o preço. Entenda o que já é suficiente. Reconheça que diferentes pessoas enxergam o dinheiro de maneiras diferentes. Aprenda que riqueza real quase sempre é invisível. E não permita que o pessimismo controle o seu futuro. Porque no final, o dinheiro raramente é apenas sobre dinheiro. Ele é sobre liberdade, tempo,
escolhas e a vida que você deseja construir. Segue o canal para mais conteúdo.